Olá, meus irmãos. Nós somos a Igreja Cidade de Esperança, a Assembleia de Deus Cidade de Esperança, na cidade de Imperatriz, Maranhão. E estamos muito felizes com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo de proporcionar aos irmãos mais uma lição bíblica, a lição de número 7 da Assembleia de Deus do Brasil. Amém? Essa lição, ela tem o título de O Ministério da Igreja. Amém? Novamente, é sempre a nossa observação que, de forma alguma, o vídeo que os senhores estejam assistindo agora, no metrô, no carro, no ônibus ou na sua casa, de forma alguma, esse vídeo substituirá a presença dos irmãos, tá? Até a igreja, que os irmãos sejam membros ou visitantes, para assistirem à lição bíblica, tá bom? No domingo. Amém? Okay, let's go. Vamos inicialmente ao texto bíblico, tá? Que foi adotado pelo professor comentarista dessa lição, na verdade, de todo o livro do trimestre, que é o pastor José Gonçalves, ali da Assembleia de Deus, pastor presidente da Assembleia de Deus, na cidade de Água Branca, no estado do Piauí. E o texto em questão está em Efésios, capítulo 4. Amém? Vamos até Efésios. Amém. Em Efésios 4, os versículos são os versículos do 11 ao 16. Assim nos traz a palavra do Senhor. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, conforme o nosso professor, a lição em questão, que trata do ministério da igreja, ela tem por base esse texto, esse belíssimo texto de Efésios, aqui entre os versículos 11 e 16. Vejamos que esse versículo em questão, ele nos traz os dons ministeriais, tá? Que são entregues aos homens, não por outros homens, mas por Cristo. Amém? Então vamos entrar aqui em detalhe, tá? Nesses versículos aqui em questão. Pois bem, irmãos, quais são os dons em questão? São 5, tá? No versículo 11 assim nos diz. Então, ele designou, quem designou? Cristo. Ele designou alguns, ou seja, ele vai designar esses dons para toda a igreja? Não, ele vai designar para alguns. E são esses os dons. Então, alguns serão apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Amém? Vejamos que esses dons, eles não servem para edificar o próprio homem, de forma alguma. Essa questão do antropocentrismo na igreja, ou seja, o homem está no centro da pregação ou
das próprias funções mesmo eclesiásticas, isso é antibíblico. Na verdade, o centro é só e somente a Cristo. Amém? Então vejamos, para qual é o objetivo de que Jesus entrega esses dons aos homens, a alguns homens, tá? Da igreja. Para quê? Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então é para o fortalecimento da igreja. Então uma igreja, um exemplo, uma igreja sem profecia, imagina só, uma igreja sem um bom estudo da palavra, da doutrina, imagina, ou uma igreja sem um pastoreio, um pastor que não seja um líder ali da comunidade, imagina só, ou uma igreja que não alcança outros irmãos fora das igrejas, como o caso de um evangelismo débil, tá? Então, os homens que são designados por Cristo, assumindo esses dons, eles devem exercer da melhor forma possível para o quê? Para a edificação da igreja. Amém? Vejamos, meus irmãos. O sacerdócio, no primeiro concerto, ele é diferente do sacerdócio estabelecido agora, nos dias atuais, no segundo concerto. No primeiro concerto, Deus designou a família de Arão e uma tribo específica ali dentre os filhos de Jacó, no caso, a tribo de Levi, para que eles exercessem o sacerdócio, tá? Para que eles tivessem o contato com Deus. Só e somente esses grupos teriam esse contato com Deus. O povo não tinha esse acesso direto como nós temos hoje com Ele, tá bom? O que aconteceu depois da vinda de Cristo aqui na Terra? Esse véu que nos separava do lugar santíssimo, do acesso mais sagrado a Ele, ele foi rasgado a partir da morte de cruz de Cristo. Amém? E a partir desse momento, nós, como igreja, nós exercemos esse sacerdócio universal nos dias de hoje. Nós, de fato, conseguimos alcançar Cristo e levar a palavra de Deus cada vez mais distante. Em resumo, não está mais resumido a somente um grupo específico ou grupos específicos, tá? A exercer esse ofício sacerdotal como existia no primeiro concerto. Amém? Seguindo, o ministério da igreja, ele é diferente do dom ministerial, dos dons ministeriais, tá? Acabamos de comentar quais são os dons. Lembram? Aqueles 5, tá? Efésios 4. E qual é o ministério em questão da igreja? A estrutura ministerial no Novo Testamento, ela é dividida da seguinte forma. Nós temos pastores e evangelistas. A referência bíblica você pode encontrar em Efésios 4:11, tá? Em presbíteros, você pode encontrar na sua Bíblia em 1 Timóteo 3, 2 a 3, ou no capítulo 5, versículo 17. Nós temos outra divisão também acerca dos diáconos, onde encontraremos em Atos 6, ou em 1 Timóteo 3, versículo 12. E por fim, em cooperadores, que está ali em Atos 13, versículo 5, ou em 1 Coríntios 3, versículo 9. Amém? Novamente, essa estrutura ministerial é diferente dos dons ministeriais, tá? E já demos as referências bíblicas tanto da estrutura ministerial quanto dos dons. Elas não são iguais, mas uma mesma pessoa pode estar dentro da estrutura do ministério da igreja, por exemplo, um pastor, e esse pastor, ele pode ser
mestre, mestre nas letras da Bíblia, mestre em Bíblia. Amém? Então, novamente, não são iguais, mas não são excludentes, tá? Uma mesma pessoa pode ser designada a um cargo em questão na igreja, mas Deus, Jesus Cristo, pode entregar um dom a ela também. Como observação, a Assembleia de Deus, na sua maioria, né, na maioria das Assembleias de Deus no Brasil, ela designa na sua estrutura ministerial homens. Ok? Uma segunda observação. Outras denominações, não são todas as denominações, melhor dizendo, que dividem o seu ministério, conforme nós citamos aqui, novamente, em pastores evangelistas, presbíteros, diáconos ou cooperadores. A estrutura pode ser menor, tá bom? Então, vamos seguindo aqui a palavra de Deus. Vejamos que já falamos aqui de dons, da estrutura ministerial, tá? Mas existem também outras formas de manifestação de Deus perante a sua igreja. Algumas pessoas podem receber pela graça, assim como consta ali em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 6, os dons de serviço, tá? Então, quais são esses? E eles são concedidos segundo a graça. Amém? Quais são esses? Ensinar, exortar, repartir, liderar, exercer misericórdia. Então, são dons de serviço ali registrados por Paulo em Romanos 12. Podem existir também os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, conforme disposto ali em 1 Coríntios 12, dentre os versículos 1 e 10. Amém? Vamos ler essa palavra? Amém, irmãos? Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, vamos ler aqui, entre os versículos 1 e 10, que trata dos dons espirituais que são concedidos pelo Espírito Santo. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que, quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraído para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contanto, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Então, Paulo nos escreve, esses são os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo, tá? E novamente, assim como lemos lá em Efésios, qual o objetivo? Com a finalidade de que todos sejam beneficiados, conforme consta aqui no versículo 7. Amém? Então, novamente, Deus concede, Jesus Cristo concede esses dons pela graça, pelo Espírito, ou o próprio Cristo, como é o caso lá de Efésios 4, novamente, de forma nenhuma
não é para engrandecer o homem, não, mas sim para fortalecer a igreja que ele deixou aqui na terra, tá? Que será arrebatada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo quando do seu retorno. Amém? Agora vejamos, meus irmãos, que tipo de qualidades esse obreiro em questão, designado, ele deverá ter para o exercício, tá? No qual ele foi designado, a função na qual ele foi designado. Nós encontramos essas qualidades em 1 Timóteo 3, capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Vamos abrir aqui na Bíblia. Amém, meus irmãos? Então vamos verificar e entender quais são as qualidades que um obreiro ele deve ter, tá? Quando, até claro, antes da sua designação aí para servir ao Senhor, tá? Está em 1 Timóteo, no capítulo 3. E esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato, deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabone, que exerçam o diaconato. Amém? As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão a posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Existe também mais uma passagem que consta ali no livro de Tito, que também nos fala dessas qualidades. Vamos abrir o livro de Tito. Amém? Vamos buscar agora o entendimento das qualidades que o presbítero deve ter, tá? Quando da sua designação à obra do Senhor. Em 1 Tito, a partir do versículo 5. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísseis presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio.
e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Então, meus irmãos, vemos aqui nessas duas palavras, essas duas passagens bíblicas, que nós temos algumas qualidades, amém? Que os irmãos que venham a ocupar as suas funções como obreiros da casa do Senhor, eles devem possuir, tá? Então, eles devem ser, novamente, irrepreensíveis. Então, não deve haver acusação válida contra eles. Devem ser maridos de uma só mulher. Ou seja, um obreiro fiel está desqualificado para ser ministro, tá? Da casa do Senhor. Deve ser temperante também. Ou seja, sóbrio, de mente limpa e equilibrado. Ele deve ser sóbrio, autocontrolado, moderado, prudente e sensato. Ele deve ser modesto também, ordeiro ou de uma boa conduta, decente ou honrado. Deve ser hospitaleiro também. A sua casa deve sempre estar aberta tanto aos viajantes quanto aos membros da igreja. Ele deve ser apto a ensinar também. A pregação e o ensino da palavra de Deus é o dever do supervisor, pastor e do presbítero. Amém? Isso está lá em 1 Timóteo 4:6, bem como em 2 Timóteo 2, de 15 a 24. Não dado ao vinho. O obreiro deve se manter abstêmico. Tá? Nós sabemos muito bem que o álcool, ele libera essas barreiras éticas e morais, tá? Quando você acaba embriagado. Então você dá, inclusive, um mau testemunho para os que estão fora da igreja também, se você é dado ao vinho. Não violento. Isso significa que os líderes devem analisar as situações difíceis com calma e amabilidade. Não avarento. O obreiro não deve exercer o seu ministério sobre hipótese alguma motivado pelo dinheiro. Vou repetir. O obreiro não deve exercer o seu ministério de forma alguma, ênfase, de forma alguma motivado pelo dinheiro. Amém? Governe bem a sua própria casa, como bem nos trouxe a palavra. Como eu posso liderar ali uma obra na casa do Senhor se minha própria casa está desorganizada? Que não seja novo na fé, né? Como a própria Bíblia nos trouxe, para que seu coração não fique cheio de soberba e caia no mesmo pecado que Satanás caiu. Amém, meus irmãos? Então, essa é a lição número 7, tá? Que trata sobre esse ministério da igreja. Falamos aqui sobre os dons ministeriais, dons de espírito, dons de serviço, tá? Quem pode exercê-los. E, por fim, falamos da qualificação, tá? Que esse obreiro aí da casa do Senhor ele deve ter para conduzir a boa obra na igreja. Novamente, muito obrigado pela audiência, pela presença dos irmãos, que essa palavra chegue ao coração dos irmãos, tá? E que possa edificar a igreja, tá bom? E vá à escola bíblica mais próxima da sua casa, uma Assembleia de Deus. Amém? Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau.